Bom dia a todos. Nós vamos dar início a um workshop da Comissão de Finanças, integrada com a Comissão de Gestão de Projetos e Portfólios. Esse workshop, cujo tema é Economia Criativa, vai ficar a cargo dos professores Samuel Barros, da Comissão de Finanças, e Ricardo Soares, da Comissão de Gestão de Projetos. É uma proposta que a Comissão de Finanças abraçou, de fazer a integração com outras comissões. E nós, ano que vem, vamos ter uma outra proposta também, com uma outra comissão na área de recursos humanos, e a ideia é, quem sabe, daqui mais um pouco, juntar 3, 4 comissões. Bom, o nosso tema hoje é Economia Criativa. Meu nome é Carlos Roberto Araújo, sou vice-presidente de Administração e Finanças do CRA e sou o coordenador da Comissão de Finanças. O conceito sobre o que é economia criativa foi citado publicamente e oficialmente pela primeira vez em 1983, no Reino Unido, pela primeira-ministra Margaret Thatcher. Em seu discurso, a primeira-ministra reconheceu que o investimento nas áreas de tecnologia e criatividade eram importantes para o crescimento econômico do Reino Unido. O assunto foi citado novamente em 94, quase 10 anos depois, na Austrália, pelo também primeiro-ministro Paul Keating, e que colocou como uma das políticas públicas daquele país. Pouco tempo depois, mais um outro primeiro-ministro britânico, Tony Blair, deu importância devida a esse assunto e incluiu em sua plataforma de governo durante sua campanha. No Brasil, o conceito sobre o que é economia criativa passou a ser oficialmente discutido no começo de 2011, com a formação e inauguração da Secretaria da Economia Criativa, integrante do Ministério da Cultura. Após a Secretaria da Economia Criativa, foi integrada a Secretaria de Educação, Informação e Assistência Cultural. Outro ponto que vale ser ressaltado é que, em 2012, foi inaugurado o primeiro Observatório de Economia Criativa, que é um local de pesquisa e de difusão de dados sobre os princípios da economia criativa brasileira. Bom, muita coisa vai ser discutida agora sobre economia criativa, mas, rapidamente, qual seria a ideia? É uma atividade nas quais resultam indivíduos exercitando sua imaginação e explorando o seu valor econômico. A economia criativa pensa sempre como as pessoas podem ganhar dinheiro com ideias. Algumas áreas são mais propícias à economia criativa, né? Mas tem como base também, como objetivo princípio, aumentar os investimentos nas áreas de educação e qualificação. Mas alguns dos princípios da economia criativa a gente não poderia deixar de citar, que são investimento na inclusão social, sustentabilidade, inovação e diversidade. Bom, dito isso, vamos passar a palavra ao nosso primeiro palestrante, que vai dar seguimento ao nosso workshop. Professor Samuel Barros. Bom dia a todos. Como bem apresentado pelo professor Carlos Roberto, a economia criativa ela nasce muito dessa sugestão de utilizar a criatividade como um processo de aperfeiçoamento e de melhoramento social dentro de uma visão maior de desenvolvimento. E assim, a gente conceitualizando a estrutura de economia criativa, Hawkins declara que a economia criativa ela nasce da utilização da criatividade através de seus princípios econômicos, assim utilizando o capital intelectual para a criação, produção e adequação de qualquer instrumento de forma criativa e natural. Então, quando a gente pensa de uma forma bastante simples em artesanato, o artesanato ele faz parte do processo de economia criativa, ele faz parte da conceitualização mais básica de economia criativa. Então, o fato de você utilizar sua criatividade para produzir algo, isso já te inclui dentro desse segmento
de economia criativa. Indo um pouco mais além, em 2015, a professora Ana Reis acrescenta que a economia criativa ela abrange, além dessa indústria mais elementar, também indústrias mais complexas, como a indústria de cinema, como a indústria de produção intelectual, assim como a parte de criação de livros. Então, toda a parte de editoração também se enquadraria dentro desse conceito de economia criativa, além da parte de produção cinematográfica. Assim sendo, a gente traz essa visão para um conceito um pouco mais profundo. Disse que no Brasil é um país extremamente criativo, que o Brasil, por sua vez, e o brasileiro, ele é capaz de criar com praticamente qualquer coisa ou com muito pouca coisa, que é a parte mais interessante dessa história. Então, naturalmente, isso se enquadraria na visão do conceito brasileiro. O Brasil, em si, seria um país o qual a economia criativa teria bastante força. No entanto, a gente tem que enquadrar todos esses conceitos dentro de parâmetros. Assim, a gente enquadra a economia criativa em 4 grandes segmentos. O primeiro grande segmento é o segmento de arte, o segundo, mídia, terceiro, patrimônio e o quarto, a criação funcional. Dentro do Brasil, a gente trabalha esses 4 conceitos de forma muito direta. A arte a gente pode observar dentro das nossas produções cinematográficas, dentro das nossas produções televisivas, novelas, que nós exportamos bastante, inclusive. A parte de mídia, toda a parte de produção técnica de propaganda, e atualmente o Brasil é reconhecido como um dos países mais proeminentes na área de propaganda. Além, dentro dessa estrutura de mídia, nós temos também toda a estrutura de editoração. Então, quando a gente fala de mídia, a parte de produção literária também se inclui nesse elemento de mídia. Indo um pouco mais abaixo, quando a gente fala de patrimônio, muito do que é pensado em patrimônio por algumas entidades é exclusivamente pensado como patrimônio histórico, o que não é verdade. O patrimônio cultural também é extremamente relevante dentro da estrutura de economia criativa. Isso significa que todas as nossas manifestações culturais, o carnaval, o nosso folclore, as festas juninas, todas elas são enquadradas nesse conceito mais amplo de economia criativa. Assim sendo, nós podemos considerar que o maior São João do mundo, que é feito no Brasil, no Nordeste, ele faz parte de todo esse conceito de economia criativa, maximizando a nossa capacidade de geração de renda. O Carnaval do Rio de Janeiro, que é a maior festa popular do mundo, também entra dentro dessa estrutura. E você tem pequenas manifestações regionais. Pequenas, quando eu falo, comparativamente a outros conceitos um pouco maiores. Mas se a gente pensa nas manifestações culturais do Rio Grande do Sul, extremamente específicas, elas fazem parte do patrimônio cultural e sim, elas geram renda. As grandes conceituações de estruturas de churrascos gaúchos, as operações que nós temos de danças folclóricas, todas elas fazem parte desse grande aglomerado de economia criativa. E a gente pode descer e falar também da parte de criação funcional. Quando a gente fala de criação funcional, a gente vai para um conceito um pouco diferente dos anteriores, porque a gente vai para a área de design. Então, toda a movimentação ou manifestação de design, ela entra dentro dessa estrutura de economia criativa. De que forma? Se a gente observar que cada país, cada região, cada componente, cada pessoa tem um modelo ou uma conceituação diferente para criar suas peças, até criar suas próprias casas, a arquitetura, ela entra dentro desse conceito de estrutura de economia criativa. O design de joias é extremamente importante para isso, de semi-joias, de bijuterias, toda a preocupação na criação de artesanatos. Então, quando a gente passeia hoje por uma praia e vê um profissional vendendo joias feitas por ele mesmo, peças feitas por ele mesmo, miçangas, etc., toda essa produção faz parte do conceito amplo de economia criativa. Se a gente vai para um conceito ainda mais aberto, a gente tem um conceito criado em 2010 que diz que a economia criativa ela vai compor todas as manifestações tradicionais, os sítios culturais, então prédios são importantes na área de economia criativa, as artes visuais, as artes dramáticas, então o teatro entra nessa conta, toda a parte de publicidade, design, novas mídias, e aí nessa parte de novas mídias é o que é muito legal. A economia criativa ela não para de mudar. E quando a gente fala de novas mídias, a gente está falando de softwares, jogos, estruturas as quais hoje, ou há pouco tempo atrás não existia, como realidade virtual,
aceitação de criação de ambientes 100% virtuais, tudo isso entra dentro da economia criativa. Então, toda a parte de programação, de startup, criação de novos conceitos, enquanto eles não são batidos, eles fazem parte da estrutura de economia criativa. Então, nessa visão um pouco mais aberta, quando a gente fala de novas mídias, a gente pode dizer que o Estado do Rio de Janeiro ele já nasce com uma potencialidade. Afinal, grandes programas de startup são feitos aqui no Estado. Então, a gente pode pensar isso como um grande propulsor dessa relação para o nosso Estado. Assim como serviços criativos também faz parte dessa estrutura. Serviços criativos, qualquer tipo de design ou desenho que tenha a criatividade como base. Então, você precisa criar uma nova peça, serviços criativos estão ali. Uma das empresas que fazem parte dessa indústria e que poucas pessoas enxergam dessa forma é o próprio canal de YouTube Porta dos Fundos. Ele utiliza muito a criatividade dele para produzir conteúdo. E isso faz parte da economia criativa. E só uma informação, ele foi comprado por alguns milhares de reais há menos de 2 anos. E é um canal de YouTube. Um conceito, um conteúdo que qualquer um de nós poderia criar com a capacitação adequada para isso. Dentro dessa indústria, você tem subsegmentações como qualquer outra indústria. A indústria em si, onde a mágica acontece, e você precisa de elementos de apoio. O primeiro, as atividades relacionadas ou qualquer outra indústria qualquer outra indústria que atenda às necessidades da indústria criativa, que seja capaz de fornecer de forma direta para a indústria criativa. E o Rio de Janeiro, nós temos uma infinidade de oportunidades em relação a isso. E na área de apoio, qualquer um que atenda de forma indireta. Eu te diria que no caso da indústria criativa, 100% da comunidade empresarial é indústria de apoio para a indústria criativa. Até porque a indústria criativa vai utilizar tudo aquilo que a gente não utiliza no jeito quadradão de ser para criar alguma coisa mais interessante, para produzir algo mais legal. Consequentemente, a indústria criativa ela acaba sendo extremamente importante nesse processo nosso de sustentabilidade. Afinal, o nosso rejeito da indústria tradicional nada mais é do que matéria-prima para a indústria criativa. Então, a gente consegue criar um ciclo de reutilização de tudo aquilo que a gente tem de rejeito para que a indústria criativa produza mais economia, produza mais divisa, produza empregos. E indo para esse sistema, o Estado do Rio de Janeiro, ele já percebendo isso há algum tempo atrás, ele criou uma secretaria, quase que uma secretaria específica para tratar do tema, assim como um programa chamado Rio Criativo. O programa Rio Criativo ele tenta fomentar as atividades da economia criativa no Estado do Rio de Janeiro, muito focado, sim, na região metropolitana. Então, o interior do Estado ainda bebe muito pouco dessa fonte, mas é um programa que tem se expandido, a gente vai falar um pouco mais dele um pouco mais para frente. Bom, dentro das segmentações, a gente tem diversas estruturas, e aí eu posso te dizer que, basicamente, se você pegar o CNAE, que é o registro das empresas, a numeração contábil de registro das empresas de atividade, você vai ver que praticamente qualquer atividade empresarial pode ser enquadrada dentro da economia criativa. Da mesma forma que qualquer atividade empresarial vai ser acessória ou vai ser de apoio. Mas a gente tem algumas mais clássicas. Quando eu falo de apoio, fica mais fácil a gente achar essas mais clássicas. E a gente começa com a construção civil. Afinal, toda parede é um bom lugar para se fazer um grafite. E todo bom grafite faz parte da economia criativa. Toda parede serve para você produzir arte. E a arte é da economia criativa. Então, a indústria da construção civil ela permite muito isso. Você pode observar, caminhando pelo centro da cidade do Rio de Janeiro, que existem hidrantes que fazem parte de obras de arte. Você observa desenhos que complementam aquela ideia e aquilo dali é economia criativa de qualquer forma. Serviços de tradução. Por incrível que pareça, o serviço de tradução ele é um serviço que compõe apoio à economia criativa porque ele traduz aquilo que foi produzido de forma criativa em outros locais. As traduções de livro, as traduções de texto, as traduções de filmes, as dublagens, todas elas são elementos de apoio à economia criativa. Então, necessariamente, você quando fala de economia criativa, você amplia esse espectro para qualquer coisa que seja capaz de modificar ou ajudar a produção humana. E dessa forma o SEBRAE se deu o trabalho de organizar essa ideia. Por que o SEBRAE? Bom, já que é um negócio tão amplo, a gente poderia imaginar que uma entidade que foque em estruturas maiores poderia trabalhar esse tema.
Mas não, o Sebrae é que faz sentido trabalhar isso, porque as empresas de economia criativa normalmente são pequenas. São pequenos, micro e pequenos empresários, micro e pequenos negócios. A gente não está falando aqui de uma mega indústria, mesmo que a Disney faça parte do conceito de indústria criativa, Disney tem uma só no mundo. Os grandes pintores, os grandes artistas, os grandes intelectuais da área da economia criativa são pequenos. São pequenos negócios, são pequenos artistas, são pequenos pintores, são pequenos empresários, são pequenos tecelões, são pequenos, efetivamente, necessariamente são negócios pequenos porque dependem da mão humana, não tem escala. Então, por essa estrutura, o Sebrae foi o responsável por organizar, junto com a Firjan, todo o mapeamento da economia criativa e descobriu uma coisa muito interessante, que em 2017, a economia criativa representava 2,6% do PIB nacional. E quando ele fala economia criativa, ele está falando especificamente a parte indústria criativa. Ele não está juntando todos os componentes acessórios. Se você juntar todos os componentes acessórios, esse negócio sobe para 18% do PIB nacional. Então a gente está falando de um mercado extremamente amplo, extremamente grande e que é dado muito pouca importância. Não é quando eu falo é dado muito pouca importância, talvez eu esteja sendo injusto com algumas localidades, alguns elementos da nação, mas ele é dado menos importância do que ele merece. A economia criativa ela pode ser um propulsor, assim como Margaret Thatcher já tinha declarado, ela pode ser um propulsor econômico. E convenhamos, o Brasil ele precisa de propulsores econômicos. O Brasil ele passa por um momento de crise. E quando a gente traz para o Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro essa crise ainda é mais profunda. E pensando na economia criativa no Rio de Janeiro, a gente pode observar que o Rio de Janeiro é o segundo maior estado em produções da economia criativa, representando apenas 0,1% a menos do que São Paulo, que é o maior estado da nação, e, convenhamos, tem uma capacidade produtiva, uma produção, efetivamente, muito maior do que o estado do Rio de Janeiro. Então, a economia criativa ela quase que iguala essa relação de produção econômica entre Rio e São Paulo. O que nos leva a crer que, mesmo com toda a dor que nós estamos passando no Estado, a economia criativa é capaz de fazer com que a gente produza divisas, que a gente produza empregos, que a gente gere renda para a nossa sociedade. O Estado do Rio, atualmente, é o que está com maior dificuldade para sair das crises. Então, consequentemente, se a gente consegue fomentar uma indústria que funciona sem o Estado, a economia criativa ela pode viver e ela funciona sem o Estado, a gente pode gerar emprego e gerar divisas sem grandes consequências dolorosas para a própria população. E, na verdade, a gente vai gerar benefícios para a população, até embelezamento social. Até porque, dentro da economia criativa, você também tem toda a área de turismo. Isso é extremamente importante ser ressaltado. Quando a gente fala de emprego, essa tabela é uma tabela bastante grande da distribuição de empregos, e a gente observa que quando a gente fala de economia criativa, nós temos um aumento no mercado de trabalho diferente do que a gente tem dentro das outras áreas da economia. Então, a economia criativa ela acaba gerando empregos muito em virtude da destruição social. Mas quais são as prioridades para o Rio? Onde é que o Rio de Janeiro é capaz de ganhar dinheiro com isso? Onde é que o Rio de Janeiro é capaz de atuar na área de economia criativa? Qual é o forte do Rio de Janeiro nessas áreas? Eu começaria falando de startups. Efetivamente, o Rio de Janeiro tem um potencial muito grande para a área de tecnologia da informação, mas isso seria chovendo molhado. Então, assim sendo, vamos falar de outros pontos que não são tão debatidos assim. O primeiro ponto é a relação do audiovisual. O Rio de Janeiro possui grandes estúdios de audiovisual. O Rio de Janeiro é um grande produtor de filmes. Então, necessariamente, essa área permite com que o Rio de Janeiro seja capaz de produzir divisas. Observe que os dois maiores estúdios de empresas de televisão estão no Rio de Janeiro, que é o Projac e o estúdio da Rede Record. Então, nós temos duas grandes áreas muito fortes nesse conceito do audiovisual. A área de games, tanto jogos eletrônicos quanto jogos físicos. O Rio de Janeiro tem espaço, tem condições e tem estrutura para receber grandes eventos esportivos. X Games, quando são feitos no Rio de Janeiro, funcionam muito bem. A Copa Red Bull, quando é feita no Rio de Janeiro, funciona muito bem.
Nós temos também outros elementos de jogos. As próprias competições de e-sports, quando elas são feitas no Rio de Janeiro, como já aconteceu na Janesse Arena, como já aconteceu no Parque Olímpico, funcionam muito bem e atendem muito bem ao público. Então, o Rio de Janeiro ele tem essa capacidade de absorver dentro dessa relação de games de forma muito clara e muito objetiva, gerando divisas também nessa área. Música, eu não preciso falar muito, até porque o Rio de Janeiro é reconhecido por suas criações musicais. Além disso, se a gente for regionalizar a conversa, nós temos samba, pagode, funk, que é muito forte no Rio de Janeiro, que sim se enquadra como uma produção cultural, se enquadra dentro da ideia da economia criativa. Nós temos grandes produções aqui na área musical. Os grandes estúdios não ficam mais no Rio de Janeiro. Não, isso é um fato. Mas o grande material, a grande matéria-prima dessa área musical está no Rio de Janeiro, necessariamente. Design, nós tivemos aqui a Casa Cor esse ano. A Casa Cor acontece em diversas regiões do país e ela é uma grande demonstração de que efetivamente a estrutura de design também pode ajudar bastante aqui. E no Rio de Janeiro, e aí vindo para a cidade do Rio de Janeiro, muito especificamente, nós conseguimos trabalhar a ideia de design de forma bastante inteligente, porque a gente consegue juntar o tradicional, histórico, centro da cidade, com o moderno. A gente tem essa distribuição de prédios históricos, como a Academia Brasileira de Letras, como a própria Biblioteca Nacional, como o Teatro Municipal, com prédios mais intermediários, como o edifício Standard, onde hoje fica localizado o IBMEC, o Consulado dos Estados Unidos, o edifício Novo Mundo, ali no centro da cidade, com edifícios modernos, como o prédio do edifício Presidente, o próprio prédio da Petrobras, o prédio do BNDES, que são edifícios modernos. Então a gente está falando de uma produção arquitetônica, um design arquitetônico extremamente rico, e isso serve como capital de turismo. E por último, produções culturais. E aí eu tenho que falar do nosso carnaval. Nosso carnaval é capaz de gerar um conjunto financeiro, uma capacidade de divisas bastante impressionável a qualquer evento no mundo. Da mesma forma, nós somos capazes de produzir outros eventos durante o ano que são também tão interessantes como o carnaval. Vide o Rock in Rio que acabou de acontecer. Então, o Estado do Rio, a cidade do Rio, o Estado do Rio tem essa capacidade. Se a gente vai para o interior do Estado, a gente pode juntar todo esse conceito com as grandes fazendas de café, com as áreas históricas de Paraty, com as áreas de reserva natural de Angra, e a gente consegue produzir, de uma forma bastante inteligente, divisas para a sociedade, divisas para o Estado do Rio de Janeiro, gerando empregos. Então, todo esse processo é bastante razoável ser considerado como prioridade nas nossas políticas públicas. Como eu falei, o Rio possui uma entidade chamada Rio Criativo. O Rio Criativo ele tem a preocupação de organizar e controlar e cuidar, assim como fomentar toda essa relação da economia criativa no Estado. Aqui eu só listei alguns eventos que aconteceram durante esse primeiro semestre. O Rio Criativo lançou há pouco mais de um mês um relatório chamado 180 dias, que são os primeiros 180 dias desse ano, tudo o que aconteceu na parte da economia criativa dentro do Estado do Rio de Janeiro. E esses eventos eles tiveram a grande preocupação de tentar espalhar pelo Estado. Então nós tivemos eventos em Volta Redonda, em Caxias, aqui na cidade, em Niterói, em São Gonçalo, mais para a região de Cabo Frio também nós tivemos eventos. Então o Rio Criativo ele tem como objetivo cuidar dessa parte da economia criativa e tem feito um excelente trabalho, tem conseguido fazer algum fomento em relação a essa área. Bom, pensando na economia criativa como uma estrutura econômica, efetivamente a gente observa que o Rio de Janeiro é capaz sim de transformar todo esse conceito em um impulsionador regional. No entanto, para isso vai depender também de que as pessoas tenham capacitação e condições de atuar nessa área. Dessa forma, eu passo a palavra agora para o meu amigo Ricardo, da Comissão de Projetos, que vai comentar um pouco mais sobre essa parte de capacitação e adequação para a economia criativa. Muito obrigado a todos.
Bom dia a todos. Diante da exposição do professor Samuel, nos resta falar da dimensão humana da economia criativa. Dado que, quando eu escolhi essa figura, não é, que coloca a dimensão humana, não é, o toque humano na economia criativa, para mim foi uma surpresa, porque eu fiquei procurando dentro das diversas palavras-chave management e não encontrei. Então, até onde nós, administradores, temos um papel fundamental para que essa economia se desenvolva? Inicialmente, eu sou Ricardo Soares, sou fundador e coordenador adjunto da Comissão de Portfólios, Programas e Projetos e atuo junto à Associação Internacional de Gerenciamento dos Projetos como vice-presidente e tenho investido bastante em inovação, mas inovação através das pessoas. Estamos num mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. E, diante disso, como lidar, não é, com esse desafio? A própria economia criativa coloca que a produção de valor se dá através das ideias. Eu diria que a ideia é só a matéria-prima, porque se ganha dinheiro de verdade através das realizações feitas a partir das ideias. E eu gostaria que vocês olhassem para essa figura e procurassem entender o que ela significa. Não é? Olhando assim, muitas vezes as pessoas falam: ah, Ricardo, isso aqui parece ervilha. Não é? Isso pode ser, não é, talvez uma miçanga, alguma coisa que seja até de artesanato. Mas, de verdade, isso é uma visão aérea do cemitério de orelhões da Telesp. Então, todas essas são cúpulas de orelhões e que hoje não fazem mais parte do nosso dia a dia. Quem hoje em dia pensa sair de casa para utilizar um orelhão? E se precisar utilizar, onde vai encontrá-lo? E se encontrá-lo, será que estará em condições, não é, de utilização, de uso, de acesso? E de verdade a gente vê que o conceito mudou, o conceito de comunicação móvel hoje suprimiu essa tecnologia. Como lidar com isso do ponto de vista humano? Como foi visto, não é, o povo brasileiro, não é, a nação brasileira sendo vista como uma nação de pessoas criativas. Se fala até do jeitinho brasileiro, como lidar com as adversidades, com aquilo que se tem. Ok. Eu utilizei dados do Global Index 2019, colocando que o Brasil está no 69º lugar no ranking de países mais criativos. Ok. Mas eu diria o seguinte: estamos bem posicionados, estamos mal posicionados, como é que isso impacta no nosso dia a dia? Será que realmente o comportamento das pessoas mudou? Vejam essa imagem de 2019 e comparem com a de 1919. Olha que interessante. O que mudou de verdade foi a mídia, mas os comportamentos são praticamente os mesmos. Até onde realmente o nosso mindset para a economia criativa mudou a ponto de produzirmos resultados diferentes. E usando o referencial de John Hawkes, a economia criativa é o setor econômico formado pelas indústrias criativas, mas a matéria-prima é o ser humano, a criatividade. E no Brasil, é interessante, não é? Porque a partir da criação da citada Secretaria Econômica Criativa, foram definidos 20 setores dentro da economia criativa que compõem, segundo a Secretaria, não é, esse ecossistema. Mas me causa estranheza falar de setores criativos se a criatividade emana das pessoas e as pessoas estão em todos os setores. Então, até onde existem limites ou não é parametrização do que é um setor ou o que faz parte ou o que está excluído da chamada economia criativa? Como foi dito pelo professor Samuel, pode ser o pequeno artesão,
Pode ser o grande industrial ou o administrador, naquilo que ele contribui para que as empresas aproveitem a criatividade das pessoas. Esse daqui é um mapa do Sistema Brasileiro de Inovação e um ecossistema bastante complexo, que envolve, não é, centros de tecnologia privados, centros de desenvolvimento tecnológico públicos, entidades de classe, incluindo o CRA, investidores, empresas, no movimento que, a partir daí, gera resultados para a nação e, falando mais objetivamente do Rio de Janeiro, resultados para a economia do Rio de Janeiro. Muitas organizações não morrem porque estejam fazendo coisas erradas, mas porque continuam fazendo coisas certas por muito tempo. Até onde, não é, nós temos que repensar essa economia, porque fazendo as mesmas coisas, provavelmente não conseguiremos nem mesmo resultados iguais, mas gradativamente menores resultados. E daí esbarramos no ser humano, no fator humano. Quando nós falamos do Rio de Janeiro criativo, olha só que legal, porque ele já pensa em formas efetivas de melhorar a capacidade das pessoas para produzirem ideias e transformarem ideias em realizações. Hoje, se vocês entrarem no site do Rio Criativo, vocês vão encontrar cerca de 48 vídeos de acesso imediato, falando de quê? De criatividade, potencial, desenvolvimento. Isso está disponível e não tem custo. Mas será que as pessoas estão conscientes de que esses programas existem, estão acessando, a ponto de fazer utilização e produzirem diferenciais competitivos para si próprio, para as organizações e para a economia? Precisamos estar atentos, porque tudo isso está disponível. E a economia criativa é aproveitamento da criatividade e do capital intelectual existente nos negócios, nas organizações. Mas a questão é, como é que esse capital intelectual tem sido desenvolvido? Como é que esse potencial criativo tem sido realmente entendido, reconhecido, desenvolvido e aproveitado para gerar, não é, ganhos reais na economia? Como chegar lá? O básico, olha aqui, um ovo. O esperado, um ovo frito. E o que pode ser o inovador? Formas diferentes de apresentar esses ovos com bacon. Talento humano. Esse é o ponto-chave. Desenvolvimento de talento humano como potencial de inovação para as organizações. Quando nós falamos de talento humano, é importante entender sobre cérebro, metacognição. Como é que a metacognição pode, não é, tornar esse potencial criativo gerenciável? E John Flavio, lá nos idos dos anos 70, define a metacognição como, primeiro, as pessoas terem conhecimento de seus processos cognitivos e habilidade de controlar esses processos. E o melhor, quando se fala de metacognição, é se eu reconheço e controlo os meus processos cognitivos, eu tenho condições de gerenciar também e ajudar as pessoas naquilo que é a proposta de inovação. Entendendo o meu cérebro, eu posso entender o cérebro do outro e ajudar as pessoas a produzir, a partir do seu potencial criativo, inovações. Obstáculos mentais que focam no problema e limitam o número de soluções relevantes. Primeiro, educação formal, que normalmente produz a busca e exaltação do acerto. Na escola, normalmente nós somos gratificados, somos premiados, reconhecidos pelos acertos que nós vamos obtendo. E através dos acertos, passamos nas provas, somos aprovados nos ciclos, mas a questão é, será que a criatividade, a inovação, ela só tem uma evolução a partir de acertos? Ou será que podemos aprender também com os nossos erros? Até onde a educação formal evidencia aquilo que é aprendido com os erros?
E até onde as organizações hoje reconhecem esse espaço para que as pessoas possam criar, tem que haver espaço para que elas possam experimentar e, ocasionalmente, errar. Se o ambiente organizacional não oferece essa abertura, não reconhece esse espaço, pessoas que tenham esse potencial criativo ficam inibidas em colocar suas ideias e sugestões, porque muitas vezes serão punidas por aquilo que não é o resultado ou a busca do certo, que muitas vezes é baseado em regras analíticas ou limites do pensamento. Experiências no trabalho ensinam também a repetir as formas conhecidas de fazer as coisas. Aquela velha pergunta, por que você faz dessa maneira? Quando cheguei já me apresentaram dessa forma. É assim que as coisas funcionam aqui. Aqui sempre as coisas foram dessa maneira, o que acaba aprisionando as pessoas nos seus quadradinhos. E a ideia da criatividade é romper com esses limites, romper com esses paradigmas, para produzir algo diferente e melhor. E, a partir daí, não é? Conhecimento especializado, expectativa rígidas de ações acabam fazendo com que o indivíduo perca a habilidade de experimentar, improvisar e pensar diferente. A tendência é você seguir padrões para até mesmo ter segurança. E, na verdade, se nós queremos algo diferente, temos que fazer e pensar diferente. Segundo Von Welt, existem 10 bloqueios mentais que interferem no chamado processo criativo. A resposta certa. Gente, como é que eu posso pensar em resposta certa se alguns problemas e perguntas ainda nem se apresentaram? São novos. Isso não tem lógica. Às vezes não tem mesmo. E nem todas as respostas para os problemas que se apresentam são lógicos. Sair da lógica pode ser uma busca de uma boa solução. Siga as normas. Eu diria, se normas existem, é claro que devem ser respeitadas, mas também questionadas. Porque se o contexto mudou, se a situação mudou, pode ser que aquela norma realmente não atenda mais ao seu propósito. Seja prático. Prático no sentido de resolver da maneira mais fácil, sem pensar muito. E, na verdade, quanto tempo nós dedicamos para o pensamento criativo? Evite ambiguidades. Gente, o mundo ambíguo exige que você trabalhe de maneira ambígua. Olhar o problema sobre vários aspectos, sobre vários prismas, sobre várias dimensões diferentes. Uma única é muito pouco. E eu diria, se é única, é sempre a melhor e a pior. É proibido errar. Não, diria, é permitido errar, em busca de acertos, em busca de inovação. Sem isso, não temos espaço para a criação. Brincar é falta de seriedade. Eu diria, se você pensa assim, você não gosta de se divertir, mas as pessoas gostam. Dentro de nós tem uma criança, todos nós já fomos criança, que vamos oprimindo, pressionando, aprisionando, mas ela está lá dentro. E, de verdade, se nós passamos 2/3 da nossa vida aproximadamente no ambiente de trabalho, tem que ser algo bom, tem que ser algo prazeroso. Por que não divertido? Isso não é da minha área. Cria uma limitação muito grande, onde eu já ouvi frases do tipo, faz o seu que eu faço o meu. Sua área não interfere na minha. Esse daqui é o meu terreiro. E aí vem aquela coisa, ado, cada um em seu quadrado. Gente, quanto maior a diversidade para trabalhar soluções inovadoras, melhor, de perspectivas diferentes, RH, finanças, o que nós estamos fazendo hoje, a integração de finanças e projetos, que no futuro vai migrar para RH e quantas outras comissões estarão aqui discutindo temas em comum. A possibilidade de inovar. Não seja bobo. E quando a gente não quer ser bobo, a gente não se expõe. E eu diria, pense como uma criança. Crianças, quando têm vontade de chorar, choram. Quando têm vontade de sorrir, sorriem. O ser humano, adulto, quando tem vontade de chorar, olha em volta para ver se pode. Quando tem vontade de sorrir, ele primeiro observa para ver se não vai ser criticado. Então,
Muitos dos bloqueios que nós temos hoje, enquanto criança, não tínhamos. E dizem que a idade da genialidade vai até os 6 anos. Depois disso, nós começamos a ser aprisionados, não é? Enquadrados dentro de parâmetros da educação, da sociedade, colocado dentro de ciclos, de séries, para atender um mercado que já não existe mais. Imagine que você é induzido a ser racional e lógico o tempo todo e quando chegamos no mercado de trabalho, eu quero um profissional criativo. E mais ainda, uma neurose organizacional, quando empresas investem em processos seletivos que colocam os candidatos em jornadas absurdas, verdadeiros reality shows, em busca da criatividade, e quando são admitidos, recebem um manual e diga, cumpra. Como equalizar isso? Eu não sou criativo e essa pode ser uma resposta interna a todas essas pressões, das pessoas começarem a acreditar que a criatividade é para outros. E a criatividade está dentro de cada um de nós como potencial e pode ser aflorado, desenvolvido, utilizado e deve ser. Mas de onde vem esse fomento? Eu peguei um paper, não é, que fala de Analysis of Level of Productivity and the Competitiveness in a Cluster of Companies, que fala de fatores de bloqueio de criatividade e inovação num cluster de empresa. Isso me chamou a atenção porque eu fiquei muito assustado com o resultado. Dos fatores que foram colocados como bloqueios à criatividade, eu fiquei assim assustado porque alguns são extrínsecos. E se são extrínsecos, você não controla. Contexto do produto regional, eu não controlo. Acesso a novos equipamentos e instrumentos, eu não controlo. Restrições econômicas de mercado, eu não controlo. Restrições tecnológicas do mercado de ideias, também não é controlável. Cenário socioeconômico mundial também não é controlável. Legislação aplicada à pesquisa não é controlável. Falei, caramba, isso não depende da gente. Nós podemos reagir positivamente ou não em relação a esses fatores, mas não controlamos. Condições de deslocamento ao trabalho, isso foi avaliado. Caramba, impactando no potencial criativo. Nossa, também não controlamos. O trânsito do Rio de Janeiro é caótico. Agora, me chamou a atenção, não controlável, mas gerenciável. Estímulo à inovação no ensino fundamental. Até onde no ensino fundamental nós somos estimulados a sermos criativos. Eu me lembro que em aulas de artes nós tínhamos alguns insights que muitas vezes eram contidos pelos professores do tipo, olha, vou ensinar a desenhar uma casa para as crianças. Gente, aí você pergunta, mas a sua casa é assim? Não. E por que você não desenhou a sua casa? Ou uma casa que você imaginou? Por que a rosa tem que ser rosa, não pode ser azul? Não pode ser preta? Então, muitas vezes, esses modelos vêm lá do ensino fundamental. Estímulo à inovação no ensino superior e no ensino médio. Até onde as disciplinas de formação nos estimulam a ser criativos ou a seguir regras, modelos, entendendo que esses são os padrões, para chegar no mercado e descobrir que a coisa não é bem assim. Mas aí, não é? A análise traz para uma outra questão. Olhando para outros fatores, carga horária para pensar em inovações. Bom, isso é gerenciável. E eu pergunto, será que passa pela visão ou pela função do administrador dentro de uma organização pensar no modelo de gestão que dê mais tempo para as pessoas pensarem em inovação? Então, estou dizendo que nós, enquanto administradores, podemos influenciar diretamente. Apoio organizacional à busca de informações, nossa, gerenciável. Exigência à iniciativa de inovar, dizendo que a empresa, a organização, valoriza, reconhece e, consequentemente, premia ou incentiva. Acesso, não é, à comunicação, uma boa comunicação interpessoal, isso é gerenciável. Estímulo à inovação e empreendedorismo, intraempreendedorismo, gerenciável. Normalização, regras, nossa, caramba, passa por processos e projetos.
clima organizacional, ideias, não é? E gerenciamento de recursos financeiros, conhecimento de infraestrutura, estímulo familiar. Gente, isso tudo é gerenciável. Então, estou dizendo que a formação do administrador, quando tange a contexto e estratégia, quando fala de ferramental e da dimensão humana, pode estar influenciando nesse ecossistema para que as pessoas cheguem criativas ao mercado e não simplesmente sejam exigidas de uma criatividade que não foi estimulada e não foi desenvolvida no longo da sua vida. Talvez esse seja o desafio e a pimentinha que eu quero colocar para todos nós que estamos agora entendendo que a economia criativa depende de pessoas e pessoas podem ser estimuladas, desenvolvidas, trabalhadas para que se tornem um potencial criativo. Em que sentidos vamos seguir, não é? Mostrando aqui, historicamente, boas ideias que não deram certo. Olha aqui, uma maquininha para ajudar crianças a aprender a andar. Não deu certo porque crianças aprendem a andar sozinhas, então uma boa ideia, a intenção foi legal, mas não funcionou. Essa aqui é bem legal, é uma arma para atirar em curva, não é? Uma ideia bem bacana, desenvolvida por mais de um exército, hein, pessoal? Não pensem que foi ideia primordial, que não deu muito certo, porque o tiro fazia a curva, mas o desgaste no cano era absurdo, pelo atrito do projetil. E, de verdade, o sistema para fazer a mira não era muito eficiente, mas não deu certo naquela época, porque o governo chinês já desenvolveu uma arma que, sim, faz disparo a 60 graus com monitoramento de câmera. Então, não deu certo na época. Péssimas ideias que deram certo. O que vocês acham da ideia de alguém saber tudo da sua vida e ainda poder dar opinião? Não é? Facebook. O que você acha de qualquer pessoa entrar em contato com você a qualquer momento, se você não atender instantaneamente, vem 3 interrogações? Facebook. Ideias, não é? Péssimas ideias que deram certo, Post-it. Uma cola que não colava e que virou um produto de classe mundial. Porque o paradigma eram colas extremamente fortes, testes aqui da Loctite mostrando a suspensão de uma picape com algumas pequenas gotas, não é? Com 5 toneladas, nossa, caramba, e a cola do Post-it é justamente o contrário disso. Boas ideias também que deram certo, a lâmpada de Edison e a conectividade de Steve Jobs. Ideias, mas o que produz valor econômico não são ideias, são realizações. E no modelo de inovação aberta, nós temos que tomar algum cuidado, porque se eu pedisse agora para que vocês, com uma folha de papel, produzissem algo inovador, diferente de todas as outras pessoas, para gerar upgrade de carreira com aumento salarial, o que você produziria? Não sei qual é a resposta, mas se você pensou em alguma coisa do tipo aviãozinho, chapeuzinho, seria um risco muito grande, porque já são padrões conhecidos. E mesmo que você diga, Ricardo, vou fazer um porta-retratos utilizando, recortando a folha, muito importante olhar para o lado para ver se ninguém teve uma ideia semelhante. E a inovação aberta é realmente fomentar essas ideias, mas olhando para o mercado, fazendo trocas, sabendo o que está acontecendo. Senão você pode simplesmente estar reinventando a roda. Produzindo esforço, utilizando recursos para alguma coisa que já existe. Então, essa percepção de mercado é muito importante. E da descoberta à inovação. Descoberta, gravidade, invenção, avião, inovação, viagens, não é, aéreas utilizando um aparelho mais pesado do que o ar. Transformar isso em produto, dar escalabilidade a isso, a partir do potencial criativo e do potencial das pessoas, é o nosso desafio. E nós, enquanto administradores, temos um papel fundamental nesse momento. Como é que, com o nosso conhecimento, com as nossas competências, com a nossa forma de atuação, podemos criar modelos de gestão que reconheçam, não é, e desenvolvam a criatividade em fomento à Open Innovation. Muito obrigado. Passo a palavra para o professor Carlos Alberto.
Bom, tentando fazer um resumo, podemos colocar como economia criativa todo tipo de negócio com foco na criatividade. Mas a palavra negócio já implica em que gere valor econômico. É importantíssimo focar o valor econômico também. O professor Samuel fez colocações sobre toda essa parte introdutória com relação à economia criativa, e o professor Ricardo focou em alguns pontos. É claro que quando nós falamos de economia criativa, nós temos que focar, além da criatividade, gerando valor econômico, nós temos que focar também a preocupação com tecnologia, com sustentabilidade, com preservação do meio ambiente, enfim, todos esses focos básicos. Mas nós podemos pegar o Estado do Rio de Janeiro como exemplo, e já que foram dados alguns exemplos, além de tudo que o professor Samuel falou, nós podemos lembrar que nós temos aqui algumas coisas bem atuais, como Rio Fashion Week, que está gerando, né, na área de moda, Rio Gastronomia, na área de comestíveis, né? Nós temos também agora o Oktoberfest do Rio de Janeiro. Isso tudo faz parte da economia criativa. Nós poderíamos incentivar ainda mais, né? O Rio não pode ser só praia, Corcovado e Pão de Açúcar, né? Nós teríamos que ter outras atividades permanentes, né, para oferecer ao nosso turismo, porque o turismo é realmente fundamental para o Rio de Janeiro. Se o turismo é a maior parte econômica da Espanha, a Espanha tem como turismo um retorno fantástico. O Rio de Janeiro, é claro que o foco seria esse. Nós temos algumas coisas, rodas de samba, o terreirão está abandonado, poderia incentivar. Não tenho dinheiro, mas, meu Deus, tem parceria público-privada. O governo não pode querer fazer tudo, né? Nós temos que efetivamente trabalhar em conjunto com a iniciativa privada. E nós teríamos, obviamente, uma abertura maior. Nós temos aí, em plena Copacabana, só praia, que deu o Museu da Imagem do Som, que não se conclui, né, há tempos parado aquela obra. Será possível que a gente não consegue concluir aquilo? Porque se concluísse, nós teríamos ali um acervo fantástico, né, dentro do Museu de Arte da Imagem do Som. Então, nós temos, se nós quisermos pensar no folclore, nós poderíamos incentivar mais ainda o Pavilhão de São Cristóvão com o folclore nordestino, e nós podíamos incentivar um pouco mais o interior. Nós podíamos pegar Valença, aquela parte ali de Vassoura e Valença, com os cafés, os barões do café. Nós temos fazendas fantásticas que poderiam ser trabalhadas, né? Aí Paraty, Angra. O que é importante é desconcentrar só da capital toda essa parte de turismo e região serrana. Enfim, nós temos aí um potencial a ser ainda explorado, que não é explorado condignamente. Eu queria lembrar, quando o professor Ricardo falou também, me lembrei duas coisas que ele colocou, né? Quando um professor amigo estava ministrando uma aula, o aluno fez uma pergunta e ele falou assim para o aluno: caiu a ficha? E o aluno ficou sem entender nada, porque cair a ficha é muito antigo, a ficha é de orelhão. Já que ele falou em orelhão, eu me lembrei que a gente colocava a ficha, caía. Isso aí, hoje em dia, é matusalênico, é praticamente impossível. O professor Ricardo também colocou uma coisa sobre a lógica. Nem tudo que é lógico é psicológico, né? Nós não podemos traduzir sob o foco da lógica tudo, né? Nós temos o homem envolvido nesse processo. Então, eu gosto muito dessa frase, que nem tudo que é lógico é psicológico. Nós
esperamos sinceramente que vocês tenham aproveitado as duas palestras. São dois coordenadores adjuntos, o professor Samuel, coordenador adjunto da Comissão de Finanças, o professor Ricardo, coordenador adjunto da Comissão de Projetos. São dois coordenadores e professores envolvidos bastante com a parte acadêmica, e é isso que nós temos que fazer com as comissões, inovar. É isso que eu gostaria, na nossa próxima reunião, de pensar numa inovação maior com relação à atuação das próprias comissões. Vou dar só um exemplo. Se nós temos aqui no Conselho visitas de instituições de ensino que vêm até aqui, e aí eles têm uma palestra, visitam um conselho, por que não colocar junto a essa visita uma palestra, né, não só sobre o conselho, mas uma dessas palestras que nós estamos ministrando aqui, já que nós teríamos um público maior ouvinte. São ideias que nós estamos colocando, eu acho que é o nosso papel como coordenador, está sempre trabalhando novas ideias para as comissões e novas ideias para a aproximação do Conselho com a área acadêmica. Eu quero agradecer a todos que nos ouviram até agora e nos assistiram e dizer que mês que vem, mês de novembro, a Comissão de Finanças vai ter uma palestra sobre o BNDES, mas na parte que interessa muito de avaliação de empresas. É uma colega nossa também da comissão, e nós estamos aqui sempre atualizados e mudando, como é normal. A mudança faz parte da rotina de qualquer administrador. Muito obrigado.